Olá pessoal, diante do feedback positivo, com base nos comentários que nós tivemos em nosso LinkedIn, eu resolvi compartilhar aqui um pouquinho mais de conteúdos relacionados a uma postagem que foi lançada recentemente sobre o roadmap de um programador Java, né? Claro que essa alternativa, pessoal, ela é uma das possibilidades que você poderá, adotar de agora em diante para consolidar o teu aprendizado e a tua evolução em seus estudos. O grande ponto aqui em questão é que você tem que primeiro fazer uma autoanálise de como você considera a nível de experiência profissional utilizando a linguagem Java ou similares. Mas se você é aquele entusiasta, um profissional que quer dar os primeiros passos na linguagem Java, seja de forma acadêmica, seja migrando de área, ou seja querendo revisitar alguns conceitos, nós trouxemos essa matriz de conceitos, recursos e funcionalidades e requisitos, obviamente, que são extremamente relevantes para você consolidar, que você é um profissional aderente a atuar com aquele perfil profissional diante do mercado de desenvolvimento Java. Então aqui nós estamos disponibilizando essa matriz com algumas dos pontos principais de acordo com o teu nível de competência e habilidades utilizando uma linguagem de programação. A nossa análise aqui ela se baseia em mais ou menos um cronograma de estudo utilizando-se de 2 a 3 horas diárias, considerando entre 15 a 18 horas semanais de estudo. Então, se você conseguir ter essa disponibilidade, o comprometimento de estudar evolutivamente, gradativamente em relação a esses conceitos apresentados, nós temos certeza que daqui a 3, 6 ou até um ano você estará em um outro nível como desenvolvedor. Então, como nós mapeamos essa matriz? Basicamente com recursos ou conceitos que são exigidos no mercado. Então, além da linguagem, a gente sabe que precisa ter noções de banco de dados e de framework. Então, aqui nós trouxemos essa matriz dividida em ciclos de 3 meses para você explorar estes recursos de acordo com a sua disponibilidade e evolução, tá pessoal? Nós acreditamos que você poderá se dedicar um pouquinho a mais em determinada etapa ou transferir nessa jornada de acordo com a tua própria sensação de evolução na linguagem, tá? O grande ponto aqui em questão nessas 3 jornadas, vamos dizer assim, é que você precisa ter esse comprometimento em compreender verdadeiramente cada um dos temas citados. Nós sabemos que existem outros temas, outros recursos, mas por que nós destacamos esse nessa primeira fase? É porque a partir de conhecimento desses conceitos, os novos recursos, as novas possibilidades, elas serão complementares e elas dependerão de uma compreensão nos conceitos apresentados. Para você que está dando os primeiros passos, como trainee, obviamente você já tem um arsenal de conteúdos para estudar. Se você nunca teve nenhum contato, nenhuma experiência, vai ser uma jornada um pouco mais árdua. Isso é natural, tá, pessoal? Mas é por isso que a gente gosta de compartilhar aqui esse direcionamento como uma sugestão. Então, se você está dando os primeiros passos, tenha ciência também que vai ser necessário você ter um contato inicial com Git e GitHub. Então, desde o começo, não necessariamente na primeira semana, você precisará ter um contato com Git e GitHub. Então, se programe aí para depois dos 3 meses, vamos dizer assim, ou você se dedicar com Git, ou você já querer começar com Git e GitHub para fazer os teus exercícios, os teus exemplos e já ir armazenando o teu estudo em um repositório GitHub, que muitas das vezes a gente costuma denominar como Java Starter Kit, Java Examples, Java Explorer. Então, cria esse repositório e você vai periodicamente colocando os teus conteúdos. Mas como eu falei, pessoal, isso não é um requisito. Você pode
desejar já iniciar com o GitHub para ir registrando a tua evolução como um programador, mas não é um requisito para você conhecer os recursos da linguagem, tá? Se você pretende agora, né, ou se você se considera um profissional júnior a partir de agora, você precisa garantir, ter a certeza que conheça esses recursos fundamentais da linguagem, né? Como as próprias classes, instanciação de objetos, trabalhar com arrays e coleções, conhecer o que é o JavaNew, que é essa nova estrutura de input e output, ou escrita de arquivos na linguagem Java, trabalhar com o JavaTime, que é uma nova concepção de manipulação de datas, horas, calendários, entre outros recursos que a linguagem oferece, manipulação de registro no banco de dados com o JDBC, que é o drive oficial da linguagem Java, tá? E a partir de agora começar a projetar os seus estudos com um desafio relevante. Não quer dizer, pessoal, um desafio extraordinário, revolucionário. Você pode simplesmente criar um desafio aderente com aquilo que você já tinha intenção de desenvolver. Então a ideia agora é enriquecer os teus estudos com a linguagem e com ênfase a um cenário relevante que venha agregar valor ao teu conhecimento na linguagem, tá bom? Falando em banco de dados, né, na primeira etapa você tem que saber o que é essencial de banco de dados, os principais comandos, né? Insert, update, delete, select, mas na fase de júnior a gente recomenda que você explore mais recursos avançados de banco de dados. Então, como eu trabalho com restrições de dados, where, né? Como eu trabalho com agrupamento de dados, como eu trabalho com ordenação dos registros que são informados na minha consulta, o que é um have, o que é um count, para que eu uso some, o que são primary key, o que são foreign key, o que são joins ou relacionamentos numa concepção de um banco de dados relacional. E aí, para você que é júnior, né, chegou o momento de você dar os primeiros passos com algum framework dentro da linguagem Java, que é o Hibernate. Não vamos confundir Hibernate com Spring Data JPA neste primeiro momento. Então, o que você vai ter que entender é a concepção do paradigma da persistência baseada em ORM, com ênfase a um framework que trabalha para essa proposta na linguagem Java. Então aqui, pessoal, ainda nós não estamos mencionando Spring Framework. Nós estamos utilizando uma biblioteca onde você vai poder trabalhar com a concepção ORM ao invés da JDBC em seus projetos. E aí, obviamente, algumas camadas, né, principalmente a camada de persistência, ela vai sofrer um impacto de algoritmo e de sintaxe, tá bom? Então, muito cuidado quando vocês pensarem em persistência com Hibernate, já linkar, já associar com Spring Framework, tá bom? Fazendo uma retrospectiva aqui, é sugestivo, né, é opcional que entre trainee e júnior você já mergulhe na concepção de manipulação de JSON, né, através de algumas bibliotecas, no qual eu sugeri logo nos primeiros meses. Mas isso vai ficar dependendo de como você está desenvolvendo seu plano de estudos. Se o seu plano de estudos for para um direcionamento para você aprender manipulação e escrita de arquivos, recomendo você já fazer um gancho em manipulação de JSON, né? Que hoje em dia é muito provável que você tenha essa possibilidade de interação com arquivos JSON. Mas se você vai para a jornada direcionada a banco de dados, eu recomendo que você não se preocupe com isso agora. Manipulação de JSON, entre outros aspectos, tá? Então, muito cuidado com essas afirmações. Então, por isso é que eu estou trazendo aqui essas informações complementares para que você faça ali um replanejamento de acordo com a sua jornada. Vai ser imprescindível, pessoal, às vezes é até implícito, por isso que a gente destaca, mas é implícito hoje você trabalhar com uma biblioteca, né, ou uma ferramenta de gerenciamento do teu projeto. E a gente está falando no caso do Maven ou do Gradle, né, lá na opção de trainee. Também é uma outra alternativa. Se você vai manipular arquivos JSON, automaticamente você vai precisar de uma outra biblioteca, se você não estiver utilizando os recursos mais avançados da linguagem Java,
que já temos de forma nativa. Então, é muito peculiar essa questão da obrigatoriedade de recursos para a sua jornada. Então, se você encontrar alguma dificuldade em aderência a esses pontos, reflita. Eu vou precisar manipular JSON? Então, eu vou precisar de uma biblioteca. Eu vou para o segmento de banco de dados? Vou. Eu vou usar JDBC? Vou. Então, não preciso de nenhuma biblioteca. Eu vou precisar do ORM Hibernate para poder criar um projeto baseado, nesta biblioteca. Aí você já pensa em Maven e, consequentemente, adicionar as dependências do Hibernate em seu projeto. Então, é muito peculiar essas afirmações de acordo com o teu planejamento e jornada de estudos. Feito essa compreensão, esse entendimento, nós vamos agora para a jornada pleno, que também terá uma jornada aí de 3 a 4 meses, porque as complexidades, os conceitos, precisarão ser revisitados e as complexidades precisarão ser compreendidas, precisarão ser resolvidas de agora em diante. Então, nesse momento, você vai ter uma jornada um pouco mais avançada a nível de recursos dessas 3 camadas de requisitos, tá? Então, você vai ter que entender um pouquinho de exceptions, rejects, pilares do POO, conhecer preferencialmente 80% das palavras Java, palavras reservadas disponíveis na linguagem Java, começar um primeiro contato com Java 8 Stream, que nada mais é do que a cereja do bolo para você poder trabalhar com manipulação de arrays e coleções de forma mais sofisticada. Então, pensem que o Stream não veio para substituir o que a linguagem já oferece de forma majestosa, tá, pessoal? A trabalhar com arrays e coleções na linguagem Java é algo muito gostoso de se aprender, de se evoluir. Então, o Java 8 ele veio com a proposta de sofisticar, de trazer elegância diante deste requisito. E aí, obviamente, explorar um pouquinho mais sobre o ML, ORM e mapeamento de entidades de forma hard. Não só aquele mapeamento literal, Entity, column, entre outros. Então, ali vai ser a oportunidade de você conhecer novas anotações, novas metodologias e novas abordagens de mapeamento com ênfase à persistência de dados. Falando de dados e do banco de dados, você agora vai ter a necessidade de ter um contato, obviamente, de concepções essenciais em um banco de dados. Então, o que é esse crônomo ACID? Já traz uma ponto de reflexão. O que é o conceito ACID na linguagem baseada em banco de dados, vamos dizer assim, no nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Você vai ter que ter noções de functions, procedures, transações, begin, commit, rollback, entre outros aspectos, triggers, que são gatilhos que acontecem a cada iteração nas tabelas do banco de dados, e obviamente você realizar consultas avançadas utilizando todo o know-how, todo o arsenal que você adquiriu na etapa júnior, tá bom? E aqui também, como pleno, será aquele momento para você mergulhar nos recursos disponíveis do Spring Framework a partir de agora. Então, temos aqui como destaque o próprio Spring Framework, Spring Data, Spring Web, Spring Security, e como agora você vai ter essa pegada nessa ótica de desenvolvimento de APIs, você vai ter noções, ou a necessidade de entender sobre noções de requisições HTTPs e API REST. E por fim, para o grande finale, para você ter aquela sensação que passou de uma jornada para se aperfeiçoar ou se considerar como um profissional sênior, tá? Diante de um ano, vamos dizer assim, de estudos consolidados, de forma consistente, chegou agora o momento de você explorar os novos recursos disponíveis na linguagem Java, especificamente considerando as novas funcionalidades disponíveis. Então, nesta etapa, você não precisará mais estudar tudo do zero. Então, serão conteúdos complementares de acordo com cada versão disponível que você vai deixar começar, aliás, a estudar a partir de agora. Então, neste momento que você fizer esse laboratório sobre o que cada versão agora disponibiliza, você já vai estar um profissional na linguagem Java com todo o arsenal necessário, e
grande diferencial aí nos processos seletivos. Obviamente, pessoal, que se você está começando e passou essa jornada, por mais que você chegou até a trilha sênior, você precisa ter consciência que haverão outros requisitos e requisitos esses poderão te tornar, em um processo seletivo, um júnior a trainee, vamos dizer assim, ou pleno. Tudo vai depender de como está o teu engajamento de toda essa sua jornada e o feedback que você terá dos recrutadores e do time de recrutamento e seleção com ênfase à parte técnica. Então, reflitam sobre tudo isso que foi abordado, né? Conheçam toda essa jornada, todos esses recursos, disponibilizem-se numa jornada consistente e nós teremos plena certeza que vocês estarão aí em um outro nível daqui a 360 dias, tá? Para concluir, falando de banco de dados e framework para uma jornada sênior, aí chegou o momento de você conhecer novas abordagens de persistência, como no caso trabalhar com NoSQL, e para frameworks, né, surge uma nova abordagem, né, que é o DevOps, JWT, CI, CD, microserviços, Docker a partir de agora, para você conseguir disponibilizar de forma ágil, performática e consistência a aplicação que você desenvolveu ao longo da sua jornada como back-end Java, tá? Então, em resumo, pessoal, essa é a matriz que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, mas claro, a gente vai complementar com algumas considerações que nós temos absoluta certeza que serão cruciais a partir de agora para vocês consolidarem a sua aprendizagem baseada numa evolução consistente. Então vamos lá? Bem, será se hoje em dia, né, é válido eu aprender Java a partir da versão mais recente? Então, em resumo, pessoal, na minha opinião, tá, esta afirmação ela é um mito. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Verdade ou mito que hoje precisamos aprender Java com base na sua última versão disponível? Muito cuidado, tá, pessoal? Atualmente, 70 a 80% de um software em Java é desenvolvido com algoritmo ou fundamentos e conceito dos recursos disponíveis desde o Java 5. O que isso quer dizer, pessoal? Que todo o alicerce de um projeto, né, utilizando a linguagem Java com Spring Framework ou com qualquer outra plataforma ou ambiente de desenvolvimento avançado, como Java E, Spring e Quarkus, na sua essência, você vai utilizar Java 5 e Java 6 em 70% do teu código. Tá? Isso por quê? Porque muitas das vezes, para você adquirir uma curva de aprendizado em utilizar 100% dos novos recursos, vai ser muito mais demorado do que você já usar o que é compreensivo na comunidade. Então, muito cuidado em você já se auto-intitular um Java que tem domínio na linguagem na versão 21. E vocês vão perceber que hoje o que a linguagem vem evoluindo a cada 6 meses são funcionalidades pontuais e não necessariamente uma nova versão da linguagem. Então, como a gente considera a nova versão? São funcionalidades relevantes que mudará um paradigma de desenvolvimento. E esse paradigma aconteceu inicialmente, né, nessas 4 versões, e obviamente as outras versões trazem recursos consideráveis, mas não com o impacto de um paradigma para dizer que esta versão trouxe algo revolucionário, tá, pessoal? Muito cuidado com essa interpretação. Então, o que a gente vai destacar aqui são esses conceitos que revolucionaram através da disponibilidade de cada uma dessas versões na linguagem de forma pontual e significativa, tá? Então, na versão 5 foi onde a gente já começou a desfrutar dos recursos de generics, autobox, varargs, enums e for each. Então, vejam só, né, que a versão 5 e 6 já disponibilizaram esse arsenal que foi um impacto significativo para quem utilizava a versão até a 1.4.
Então, esses são impactos positivos, pessoal. Impactos que se perpetuam, impactos que estão em projetos e são relevantes até hoje. Quando você pensar na versão 8, você vai ter a necessidade ou o interesse de desfrutar dos recursos Stream API, Lambda Expressions e o conceito de Optionals. Então, basicamente, a Java 8, né, diante de todo o seu arsenal de novas funcionalidades, ele trouxe essa revolução a nível de você poder trabalhar de forma mais sofisticada e elegante com coleções numa primeira abordagem, tá bom? Também é muito comum a gente trabalhar com recursos utilitários. Você tem um método disponível pela linguagem que ele consegue otimizar um algoritmo que você precisaria implementar na mão ou que houvesse uma alta complexidade de lógica, né? Então hoje o Java 11, né, ele veio com essa proposta de trazer métodos úteis quando você quer trabalhar com string, collections, files e até objects também. Então você vai conseguir compreender que a versão 11 ela trouxe funcionalidades com recursos úteis para a sua jornada de desenvolvimento. Na versão 14, né, que é uma que eu uso também em algumas possibilidades, né, ela trouxe o que nós consideramos de helpers, como os ajudantes, né, auxílio em algumas outras utilidades, como você aplicar pattern matching, né, com concepção de expressões regulares mais sofisticadas, da text blocks. Você não precisa ficar realizando várias concatenações para você montar uma expressão, uma instrução SQL, um texto literal na sua lógica, né, de negócio. Então você tem o text blocks e o helpful null pointer exception, que é uma forma de tentar sofisticar, né, um pouquinho mais a tratativa dos null pointer exceptions que podem ocorrer em nossa aplicação. Então essa é a abordagem que vocês têm que levar de agora em diante. Estudar o core Java 5 e 6 o máximo que puder, conhecendo as funcionalidades e depois ir migrando, né, periodicamente para desfrutar dos recursos disponíveis em cada versão. Então, em resumo, esse é um portfólio que a gente gostaria de trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse tema, né, em relação à versão da linguagem Java. Agora iremos trazer um pouquinho de informação com ênfase à história, tá, a respeito do nosso queridinho, né, Spring Framework a partir de agora. Então saibam, pessoal, que antes de vivermos a primavera que vivemos atualmente, foi necessário que muitos profissionais lutassem uma batalha nas trevas. O que isso quer dizer? Isso aqui é um trocadilho em relação à história da tecnologia, né, do Spring Framework, baseado à concepção que a linguagem Java trazia uma certa burocracia, complexidade de desenvolvimento. Até antes do Spring, a comunidade JCP, com ênfase em disponibilizar uma especificação Java EE, ela trazia uma certa burocracia para que a gente pudesse desenvolver aplicações de larga escala. Então, Rod Johnson, o idealizador desse projeto Spring Framework, trouxe essa nova era, trouxe essa nova abordagem em relação a desenvolvimento enterprise utilizando a linguagem Java. Então, depois, pesquisem mais sobre a história, pesquisem mais o que era Java EE, o que é o Spring Framework, quais são as suas propostas, porque vai te trazer um direcionamento relevante de agora em diante. Também a gente precisa entender de uma vez por todas que existe o Spring Framework e que existe o Spring Boot. O que é cada um deles a partir de agora? Então, enquanto que um é o framework baseado nos princípios da inversão de controle e injeção de dependências, o outro é um conjunto de configurações e diretrizes para a criação de projetos de larga escala desenvolvido em Java. Então, tudo que a gente desenvolve, pessoal, utilizando as facilidades de configuração do Spring Boot é um software com ecossistema Spring Framework que vai te dar uma gestão de princípios, valores e padrões de projeto baseado na inversão de controle e injeção de dependências. O Spring Boot ele vai trazer N recursos, configurações, inicializadores
starters, que são as dependências agrupadas disponíveis dentro do teu ecossistema, tudo isso para deixar você mais confortável em focar simplesmente nas tuas regras de negócio e na proposta principal do teu projeto. Então, essa é a grande sacada do Spring Boot. Mas saibam que tudo que você desenvolve com Spring Boot está com ênfase ao ecossistema Spring a partir de agora. Bom, pessoal, e para concluirmos, né, eu vou disponibilizar aqui alguns links para que vocês possam complementar todas essas informações que nós trouxemos aqui através desse resumo de apresentação. Fica aqui os links e, obviamente, né, pessoal, sempre que vocês precisarem de uma dúvida, de um esclarecimento, nós estamos aqui de forma ativa na comunidade do LinkedIn. Para concluir, gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade. Isso é um trabalho voluntário, mas também é mediante ao engajamento que vocês realizam na comunidade, né? Os feedbacks que vocês aí informam dentro das nossas postagens, dentro dos nossos comentários. Então, gostaríamos de agradecer e trazer aqui uma reflexão para que você possa começar a tua semana com uma outra ótica no que se é uma jornada de se tornar um desenvolvedor de software. Então, os primeiros passos são os que determinam o percurso. Palavras de quem precisou recomeçar algumas vezes. Então, boa sorte e bons estudos, pessoal!